paz de Cristo, sejam bem-vindos à nossa aula hoje, nossa quinta lição, cujo título é Relacionamentos e Submissão a Cristo. Não deixem de adquirir, por meio do QR Code, os infográficos bíblicos. Eles irão colaborar e contribuir para a formação e elaboração da sua aula. Também, livro de apoio, não deixe de adquirir. Essa lição de hoje é um tema interessantíssimo. Fala sobre os relacionamentos e a submissão a partir da Epístola de Pedro. Então, Pedro trabalha essa questão. Bem notório que para Pedro temos aqui essa submissão não só a Deus, mas também entre o marido e mulher, entre as pessoas, aos líderes, os reis. Então, ele fala de uma submissão civil, uma submissão marital, uma submissão da esposa, uma submissão divina a Cristo. Então, Pedro continua a abordar na sua primeira carta a temática da submissão como um conceito. E esse conceito, melhor dizendo, ele descreve a característica daquele que é verdadeiramente cristão. Os não cristãos, os descrentes ou irreligiosos, eles vão rejeitar o princípio fundamental da submissão. Então, a vida cristã é uma vida que está repleta de submissão. Ele aplica também as autoridades, é claro, mas no escopo familiar. Então, nesse ponto, Pedro ele também corrobora com o que Paulo falou em Efésios capítulo 5, 21, sobre essa necessidade de uma autossubmissão. Pensando dessa forma, nossos relacionamentos dentro de escalas hierárquicas, e nosso relacionamento na família, ele é todo pautado a partir de uma submissão. De fato, o próprio Cristo submete. Cristo, como Deus, se submete a entrar no tempo e espaço. Cristo, como Deus, se submeteu a obedecer Maria e José, se submete a esperar um tempo para vir para o seu ministério, quase 30 anos, se submete a João Batista, se submete à rejeição, à crucificação. Isto mostra que se Deus em Cristo se submete, porque nós como cristãos não podemos nos submeter. Então Deus não vai pedir nada ao cristão que ele mesmo não tenha feito antes. Então é possível se submeter. Lembrando que o verbo ligado à palavra submeter é o verbo que dá origem à palavra alicerce. Então, pensando dessa forma, se alguém pode se submeter, é alguém que é resistente como um alicerce para suportar alguma coisa. De fato, o tópico 1, a nobreza da submissão, um chamado à obediência e humildade, o apóstolo Pedro então vai falar conosco sobre a honra deve ser dada à autoridade, a autoridade dada no trabalho, a honra como modelo de submissão a todos os cristãos. E esse modelo passa a ser o próprio Cristo. Cristo é um modelo supremo de entrega, resiliência e submissão. Tal qual falado anteriormente, Cristo se submete. Se Cristo se submete a entrar no tempo e espaço, a estar debaixo da autoridade de um pai e mãe, de outras autoridades, até mesmo da crucificação, por que o cristão não pode se submeter? Então, uma ordem divina é que haja um equilíbrio. E esse equilíbrio nas relações interpessoais, sociais, ou até mesmo na família, se dá a partir dessa submissão. A ordem divina para o lar é que haja submissão. A submissão não implica uma inferioridade. Ser submisso a não implica ser inferior a, pelo contrário, como eu disse, a raiz verbal para a submissão é alicerce. A palavra que dá origem alicerce. Então, se é um alicerce, é algo que é importante de existência que vai segurar toda a outra estrutura que aparenta. Então, um alicerce não é visto, mas sem um alicerce, nenhuma estrutura fica de pé. Logo, é necessário me submeter para que toda a estrutura de relacionamento possa subsistir. A orientação implica em reforçar as relações. A submissão fortalece as relações. A submissão fortalece a cadeia hierárquica de poder. Logo, no casamento, a submissão implica um discernimento e ocupação dos papéis sociais e morais de cada um. Então, refletir sobre os princípios bíblicos e refletir sobre a própria submissão. O esposo lidera por amor e compreensão. A esposa também lidera, mas lidera pela colaboração e submissão.
mas de fato todos se submetem a alguém em algum momento, tornando-se Cristo o padrão de submissão. Aí Pedro, nesse sentido, parece aludir a Paulo. O marido se submete pelo amor, como Cristo amou ao ponto de morrer, e a mulher se submete pela obediência, como Cristo foi obediente. Isto é, Cristo passa a ser o modelo de amor e submissão dentro do relacionamento conjugal. De fato, pensando assim, o autor consegue alcançar o segundo tópico, o amor fraternal, o caminho para a verdadeira unidade. O que gera unidade? A própria existência de Deus. Pensar em Deus é pensar em unidade. Deus é uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus existe porque existe dessa maneira trinitária. Logo, Deus, sendo uma unidade composta, Deus é uma comunidade. Isto é, a igreja e a família são formadas por comunidades que refletem o caráter da própria existência do mais sublime Deus. De fato, o que une é o Pai que ama, porque Deus ama e envia o Filho é objeto do amor, e quem une esse amor entre o Pai e o Filho é o próprio Espírito, que faz o amor fluir entre o Pai e o Filho. Da mesma forma, o Espírito em nós faz o verdadeiro amor fraternal fluir entre nós para que possamos alcançar o mesmo nível. Por isso que Pedro diz, ele nos chamou para participar da sua natureza, isto é, a essência de atributos divinos em nós. O amor fraternal torna-se o caminho que nos conduz, então, à verdadeira unidade, que advém da comunhão. O desejo de vingança contradiz, né, o chamado de promover a paz e a unidade. A maledicência, a fofoca, o descuido com a fala contradiz esse amor, essa cordialidade. Precisamos, então, semear um futuro abençoado por meio, então, de uma fala que condiz com a nossa realidade. Dessa maneira, o terceiro tópico, o caminho da fé, sofrimento, redenção e a nova vida em Cristo. Pedro retorna ao tema do sofrimento a partir da perseverança na justiça pelo testemunho da verdade. Então, 1 Pedro 3,14. Não temais com medo deles, mas nem vos turbeis, isto é, precisamos entender que tudo que ocorre debaixo da permissão de um Deus que tem tudo sob o seu controle, está tudo debaixo do seu controle. E para nós, então, que possamos viver ainda algum período de sofrimento, a redenção demonstra a realidade. Nesse sentido, a imagem do Êxodo, Israel cresce sobre a perseguição dos egípcios, sob o maltrato, debaixo, então, da escravidão, mas a redenção os liberta de tudo isso para transformar em um povo, não um povo qualquer, mas o povo de Deus. Nisto ainda, podemos perceber que essa redenção vai trazer a cada um de nós uma nova vida, cujo símbolo é o batismo pela renovação. Então, o batismo, então, como ele usa a metáfora da arca de Noé, como um símbolo de batismo para a redenção, porque a partir da arca, a destruição de tudo, mas depois a reinauguração de um novo tempo e um novo homem a partir de Noé, uma nova oportunidade que Deus deu a Noé, como representante, então, de uma nova criação. Deste modo, pensando por essa ótica, podemos perceber que para nós, como metáfora, as águas batismais como a destruição do velho homem e a transformação para uma nova oportunidade, um novo homem dado a partir, então, da ressurreição, isto é, a saída das águas, o sair da água, o sair, então, de dentro da arca como um caixão, representa, então, a ressurreição espiritual para esse novo homem. Essa passagem, então, ilustra muito bem como Noé foi salvo por meio das águas, somos redimidos pelo sacrifício de Cristo. Sendo necessário, então, entender a importância do ato simbólico do batismo. Relembrando, Santa Ceia é hábito todas as vezes e batismo é ato, uma única vez, e representa uma realidade espiritual. Deus te abençoe. Até a próxima aula, permitindo Deus.